Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre disjuntores termomagnéticos. Será apresentado para vocês as diferenças, na verdade as características dos disjuntores termomagnéticos, a sua atuação para curto-circuito e sobrecarga, isso tudo visto em um ambiente de laboratório. Então, o que é um disjuntor termomagnético? Nós vamos apresentar o que é o disjuntor termomagnético, mostrar as suas características em um laboratório, ou seja, vocês vão ver a atuação desses disjuntores em laboratório. Então, sigam com bastante atenção a essa aula. Disjuntores termomagnéticos são dispositivos, pessoal, que garantem simultaneamente a manobra e a proteção contra correntes de sobrecarga e contra corrente de curto-circuito. Então, são dispositivos que são os DTMs, disjuntores termomagnéticos. São os dispositivos que protegem contra sobrecarga, curto-circuito e garantem a manobra do circuito. Os disjuntores termomagnéticos, eles permitem abrir e fechar os circuitos, ou seja, abrir e fechar o circuito é realizar a manobra, operando-o como um interruptor, seccionando somente aquele circuito necessário para uma eventual manutenção ou instalação de novos equipamentos. Segunda função dos disjuntores termomagnéticos: proteger a fiação ou mesmo os aparelhos contra a sobrecarga por meio do seu dispositivo térmico, que vai ser apresentado logo na sequência no laboratório. Terceira função, proteger a fiação, os condutores elétricos contra curto-circuito por meio do disparador magnético da bobina do disjuntor. Então, o disjuntor termomagnético, ele vai proteger contra sobrecarga, contra curto-circuito e permitir manobras no circuito. É muito importante observar que o disjuntor termomagnético, ele tem o disparador magnético, que é uma bobina, que por efeito magnético, ao circular nessa bobina uma corrente de curto-circuito, ela vai liberar a trava do disjuntor. Aí o disjuntor desarma. E esse disjuntor também tem um dispositivo bimetálico, que é uma lâmina, que quando circula uma corrente de sobrecarga, ela dilata de forma desigual, empurrando a trava do disjuntor. Ele tem uma câmara de extinção de arco quando ele atua, né? São os principais componentes que vão compor um disjuntor termomagnético. Vocês vão ver logo aí na sequência no laboratório. Nós temos disjuntores do padrão IEC, que são os disjuntores DIN, geralmente são aqueles disjuntores brancos, e o disjuntor NEMA, que são, na maioria, disjuntores pretos, nem todos, né? Disjuntor NEMA, ele é somente um disjuntor térmico, que vocês vão ver também na sequência no laboratório. Então, vamos agora para o nosso laboratório conhecer esses disjuntores termomagnéticos. Bom, gente, dando continuidade à nossa aula, agora em laboratório, a parte prática 1 é mostrar para vocês o disjuntor IEC e o disjuntor NEMA. O disjuntor IEC é um disjuntor, visualmente, é um disjuntor branco, onde a gente tem aqui as partes que eu tinha comentado anteriormente na aula dos slides.
Primeiramente, a gente tem aqui a bobina eletromagnética. Quando tem um curto-circuito, ele vai puxar essa travinha e desarmar para curto-circuito. Tem aqui o meu material bimetálico para sobrecarga. Quando eu tenho sobrecarga, esse material dilata de forma desigual e solta e puxa a trava, empurra a trava e desarma o circuito. Aqui a gente tem os bornes de conexão, entra a conexão, a fase entra aqui e sai aqui. E aqui a gente tem a câmara de arco, de extinção de arco. E aqui eu tenho o atuador manual, ou seja, voltando ao conceito de disjuntor, que é um dispositivo, né, que tem a função de fazer proteção automática e manual. Aqui eu tenho o atuador manual. Aqui eu tenho o atuador para curto-circuito, que é o eletromagnético, a bobina eletromagnética, e aqui eu tenho o atuador para sobrecarga. E aqui do lado eu tenho o disjuntor do padrão NEMA, né? É um disjuntor, a cor dele é preta, ele tem aqui um material bimetálico, onde vocês podem observar, tem uma ranhura, onde essa travinha aqui, essa trava, ela fica dentro dessa ranhura, e quando você tem um aquecimento nesse material bimetálico, essa trava libera e remove a carga que estava indo para o circuito. Aqui a gente tem a câmara de extinção de arco também, né? Essa câmerazinha aqui para extinguir o arco. Aqui eu tenho os bornes de conexão de entrada e conexão de saída. Então, visualmente, a gente observa, o disjuntor IEC é branco e o disjuntor NEMA é um disjuntor preto. Ou seja, o que nós vimos em sala de aula, a gente está vindo aqui no nosso laboratório do UniCeub mostrar para vocês a parte prática de um disjuntor, as diferenças do IEC para o NEMA. Bom, gente, vamos para a prática 2, que é o princípio de funcionamento do disjuntor IEC, curva B e curva C, para disparo de curto-circuito. O Hugo, que é aluno de engenharia elétrica, ele fez a montagem da seguinte forma: ele pegou a fase que vem da rede, conectou no primeiro disjuntor e ligou os disjuntores curva B e curva C em série. Então aqui a gente tem um disjuntor curva C, esse disjuntor curva B, esse disjuntor aqui curva B, e esse outro disjuntor curva C. Então a gente colocou alguns disjuntores de curva B e alguns disjuntores IEC de curva C. Então a gente vai provocar um curto-circuito e observar e mostrar para vocês os disjuntores que vão disparar, né? Vamos ligar os disjuntores, né? Todos os disjuntores são disjuntores de 10 amperes, né? Só aqui eu tenho os disjuntores de 10 amperes, são dois curva B de 10 e um curva C de 10 amperes também. Então a corrente nominal desses disjuntores, 10 amperes. Vamos provocar o curto-circuito e vamos observar quais os disjuntores vão desarmar. Vamos lá, gente. Agora eu vou fazer o curto-circuito e observar quais os disjuntores curva B e curva C. Observando aqui, disjuntor curva C, desarmou, disjuntor curva B, desarmou, e disjuntor curva B também desarmou. Ou seja, o curto-circuito foi atuação rápida para todos os disjuntores da família IEC, ou seja, da norma IEC, que são esses disjuntorzinhos brancos. Esse disjuntor e esse disjuntor. Ou seja, um pequeno curto-circuito, fase e neutro, os disjuntores desarmaram instantaneamente. Assim como o disjuntor aqui da bancada, que é um disjuntor de 16 amperes, que também sentiu o curto-circuito e desarmou também. Então, assim a gente encerra a parte prática 2. Bom, agora nós vamos para a parte prática 3, que é ligar um disjuntor IEC em série com um disjuntor NEMA. Como vocês podem observar aqui, tem um NEMA 10 amperes ligado em série com um disjuntor IEC curva B de 10 amperes. Vou provocar o curto-circuito e fazer aquela comprovação que a gente viu no slide. O disjuntor IEC vai desarmar, o disjuntor NEMA não vai desarmar, porque ele tem um tempo de resposta maior, corrente até 27 vezes a corrente nominal. Então vou provocar um pequeno curto-circuito, fase com neutro. Tá? Vocês podem observar agora, está aqui o disjuntor IEC desarmou, o disjuntor NEMA está armado, ou seja, o disjuntor NEMA não conseguiu desarmar. Por quê?
A corrente não foi uma corrente suficiente para ele desarmar, porém, como eu estava ligado em série, um disjuntor IEC, que tem uma atuação de entre 3, como é curva B, entre 3 e 5 vezes a corrente nominal, ele disparou automaticamente. Então aqui a gente comprova, realmente, aquilo que a gente viu no slide, né, nas aulas teóricas, a gente comprova na prática. O disjuntor IEC tem um disparo muito mais rápido que o disjuntor NEMA. Então aí fica para vocês a dica. Instalações elétricas, residenciais, comerciais, utilizem disjuntor da norma IEC, em função da rapidez e maior segurança na atuação contra curto-circuito. Vamos agora para a quarta experiência, parte 4, que é simulação de sobrecarga. Então a gente tem um disjuntor IEC classe B de 10 amperes ligado, entrando a fase, essa fase está saindo e vindo aqui num balde com uma resistência. Observando essa resistência, a gente tem uma corrente aqui, tem 11 amperes. Agora eu vou aumentar essa corrente, mudando para o quente. Então a corrente sobe aí em torno de 16 amperes. Essa corrente vai durar um tempo suficiente para que o disjuntor possa desarmar. Então tem ali uma corrente de 15,8, o disjuntor tem até 1 hora para poder desarmar, para sobrecarga. De 12,7 amperes. Ele é um disjuntor de 10, ele tem até 1 hora para poder desarmar. Então eu vou colocar esse chuveiro, essa simulação desse chuveiro no quente, para a gente olhar e o comportamento desse disjuntor aqui em relação ao aumento dessa sobrecarga. Quando eu aumentar a sobrecarga, provavelmente esse disjuntor vai desarmar. Eu tenho aqui o disjuntor DTM, a fase entrando, saindo, conectando aqui no meu disjuntor DR. Tá. Então, nós vamos fazer a parte 5 da experiência, quinta aula de prática, onde eu tenho um disjuntor DTM, a fase entra nesse disjuntor DTM, ela sai, entra no disjuntor DR, ele é diferente do disjuntor DTM, ele é mais largo. Esse disjuntor protege contra choque. Eu vou simular uma fuga de corrente, né, para que esse disjuntor DR possa realizar o desarme. Aí eu vou colocar aqui, eu tenho aqui o terra, eu vou provocar uma fuga de corrente para provocar o desarme do meu disjuntor DR. Aí vocês podem observar que o disjuntor DR desarmou numa rapidez muito grande. Pode ser percebido que essa lâmpada aqui, ela deu um acendimento muito rápido, né? Isso indica que a corrente é cortada num tempo muito pequeno. Isso salva vidas de pessoas e animais em uma instalação elétrica.